gente dar continuidade naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Gênesis capítulo número 1. Glória a Deus. Olha o que diz o texto. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus. E disse quem? Deus. E Deus disse. Deus disse o quê? Haja e... Pronto. Pode deixar sua Bíblia aberta aí. Eu peço apenas alguns minutos da sua atenção. Vou tentar ser o mais sucinto possível. Mas eu preciso desenvolver nessa noite com vocês um pensamento que às vezes passa pela nossa cabeça. Às vezes. Pastor, poxa, por favor, um pouquinho só mais baixo. Pode fazer, tá? Pode fazer, por favor. Um pouquinho isso aí. Quando o pastor falou comigo, eu já tinha algo que o Senhor tinha ministrado no meu coração há tempo atrás. E eu passei desde ontem até hoje pensando sobre essa palavra. Todos nós que estamos aqui, o pastor bem disse, todos nós que estamos aqui estamos porque precisamos de algo. Vamos ser sinceros? Às vezes a gente até fala, não, a gente tem que vir para a igreja para adorar o Senhor. Esse deve ser um motivo maior. Só que todos nós que estamos aqui, devido à nossa humanidade, estamos sempre precisando de alguma coisa. Sempre, irmão. Sempre necessitando de algo na nossa vida. E nós viemos diante do Senhor, entregar a Ele, lógico, nosso louvor, nossa adoração, mas também clamar a Ele por aquilo que tem afligido o nosso coração. E nós que estamos aqui nessa noite, todos nós que estamos aqui, chegamos até aqui porque um dia, todos nós que estamos aqui, chegamos até aqui porque um dia nós ouvimos ao Senhor. E o fato de um dia nós termos ouvido a Deus, nos trouxe até aqui. E vamos ser sinceros, tem pessoas que para chegar até aqui hoje, mas não tiveram que fazer esforço nenhum. A verdade é essa. Teve pessoas que para chegar até aqui hoje, pastor, não tiveram que abandonar quase nada na vida. Quase nada. Agora tem pessoas no nosso meio que para chegar até aqui tiveram que abandonar muita coisa. Tiveram que vencer muita coisa. E glória a Deus porque nós estamos aqui. O fato de nós estarmos aqui revela que um dia nós ouvimos o Senhor falar conosco. E eu fiquei pensando sobre isso, cara. Eu falo para vocês relacionado à minha vida. E conforme eu vou falando da minha vida, você vai pensando na sua. Quantas coisas eu tive que abandonar para estar aqui. Tive que vencer o vício. Tive que vencer as facilidades do mundo. Tive que vencer as drogas, a prostituição, a conversa fiada, a malandragem. Tive que vencer tudo isso para poder estar aqui hoje, para poder chegar até aqui hoje. Glória a Deus por isso. Tem gente que teve que vencer a depressão, teve que vencer, o sentimento de abandono, a rejeição. Teve gente que teve que vencer a traição. Teve gente que teve que vencer tantas coisas para poder chegar até aqui hoje. E glória a Deus por isso. Só que eu quero dizer para você, não é suficiente ter chegado até aqui. Não é. Glória a Deus que a gente chegou. Glória a Deus. Glória a Deus que a gente conseguiu vencer, abandonou algumas coisas. Glória a Deus por isso. Só que isso não é suficiente. Não é suficiente. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou comigo, pastor, que a nossa vida não é definida, ou não vai ser definida, pelo tanto de coisas que nós abandonamos até aqui hoje. E sim, pelo tanto que nós ainda estamos dispostos a continuar abandonando. Não é o quanto eu já venci, não é o quanto eu já deixei, é o quanto eu ainda estou disposto a deixar para trás, irmão. Porque vamos ser sinceros, às vezes a gente até vai, mas a gente para no meio do caminho. Tipo assim, vamos dar um exemplo, né? Eu já parei de usar droga, já parei de ficar de mentira, já parei de malandragem. Tá bom. Quem disse que tá bom? Quem disse? E às vezes nós nos contentamos nisso, porque nós ouvimos a Deus um dia, isso trouxe sobre o nosso coração motivação e trouxe esse desejo de abandonar. Porque vamos ser sinceros, quantas das vezes os homens já falaram que a gente tinha que parar de fazer algo e isso gerou mais raiva no nosso coração do que de fato o desejo de abandonar. Isso reflete que o que nós ouvimos não é voz de homem, é voz de Deus. Tanto é que o
conheço pessoas que pararam na caminhada, irmão, tenho amigos que estão desviados e todas as vezes, pastor, que eles encontram comigo, começam a conversar sobre tudo, mas quando você toca sobre a vida deles com Deus, o olho lacrimeja, irmão, porque dentro deles tem um desejo. E por que tem esse desejo? Porque um dia eles não ouviram voz de homem, um dia eles ouviram a voz de Deus. Todos nós estamos aqui porque um dia nós ouvimos a Deus, e glória a Deus por isso. Só que o Senhor falou algo no meu coração. Nós chegamos até aqui porque um dia nós ouvimos a Deus. Mas eu vou ser sincero com você, nós só vamos continuar na nossa vida, nós só vamos conseguir continuar na nossa caminhada se nós também continuarmos a ouvir a voz de Deus. Cara, isso é tão gostoso, mano. Eu estou falando sério com vocês, é tão maravilhoso quando a gente ouve Deus falando com a gente. Só que tem um problema. Vamos lá, quando Deus fala comigo, pastor, por meio de um homem, essa palavra gera no meu coração às vezes motivação, às vezes ânimo. Só que passa-se o dia, nós esquecemos daquilo que foi dito. Agora, quando Deus fala com a gente de verdade, irmão, não sei se já aconteceu com você, mas essa palavra persegue a gente aonde a gente vai, irmão. A gente está passando por dias fáceis ou dias difíceis, pastor. Essa palavra nos persegue, irmão. Essa palavra persegue o nosso pensamento. Essa palavra persegue a nossa vida. Talvez tem gente até querendo parar, mas essa palavra vai te perseguir nessa noite, porque Deus está falando conosco. E olha só que coisa interessante, nós só vamos conseguir continuar se nós continuarmos a ouvir a Deus. Por que a palavra de Deus é tão importante? Por quê? Por que, irmão, que é tão necessário nós ouvirmos a Deus? Eu estou vendo um monte de gente, irmão, com a cabeça toda embaralhada, porque está ouvindo tudo e todos, mas não está conseguindo ouvir a Deus. E qual que é o problema? Nós chegamos diante dele e falamos: Deus, o Senhor não fala mais comigo. Só que eu quero dizer para você nessa noite, Deus tem falado todos os dias da nossa vida, em todos os momentos. Deus tem ministrado, mas só que nós não estamos conseguindo discernir a voz de Deus. Mas não podemos, olha só, não vai dar certo. A gente não vai conseguir continuar sem ouvir a voz de Deus. Eu me lembro que quando eu me converti, saí da clínica. Quando eu saí da clínica, passou pouco tempo eu conheci a Tânia, minha esposa. E aí quando uma amiga dela, que eu morava numa roça, mas pensa numa roça que eu morava. Judas perdeu as meias, porque tirou as botas no meio do caminho e continuou andando mais um pouco e desistiu de lavar a meia para lá. Era longe. E naquela época eu não tinha carro, era uma moto, estou falando para vocês diante de Deus, era uma moto velha, irmão, o farol dela não miava assim pro alto, não miava para frente. Moto velha. E a igreja que eu ia era muito longe de casa. E eu pegava aquela moto, pastor, quantas vezes eu fui para a igreja debaixo de chuva, irmão. Eu não tinha capa de chuva, porque pensa numa prova que eu estava passando. Eu pegava aquela roupa que eu ia para o culto, pastor, eu botava na mochila, enfiava uma bolsa na mochila, botava a roupa por debaixo da camisa e ia. Chegava no culto 10, 15 minutos antes, trocava de roupa. A outra que eu tinha ido para a igreja, pura lama, tudo molhada, e o culto era uma bênção. Não estava nem para quem estava pregando, não estava nem para quem estava cantando. Eu queria adorar Ele. Deus, eu estou aqui. Glória a Deus, obrigado. Agora vamos ser sinceros. A vida hoje está muito mais fácil do que era lá atrás. E o que nos impede de manter o mesmo nível? O que nos impede? O problema é que antes nós tínhamos mais tempo para ouvir a Deus. Tínhamos. Mas não queríamos mover. Eu me lembro. Nós fomos botar para pregar. Eu ficava desesperado, orando de madrugada, orando de manhã. Deus, o que eu vou falar? Deus, o que eu vou pregar? Lia a Bíblia e não conseguia, às vezes, entender nada na hora de que eu ia falar. Aquela dependência. E hoje? Prega que dia? Prega hoje? Prega. Nem preparou mensagem. Canta hoje? Canta. Nem ensaiou o louvor. Dirige o culto? Dirige. Nem orou, não tem nada. E nós começamos a fazer as coisas sem Deus, irmão. E até dá certo por um tempo. Mas daqui a pouco, nós vamos começar a enfrentar barreiras que são impossíveis de serem vencidas sem estarmos ouvindo a voz de Deus. Por que a palavra de Deus é importante?
Mateus capítulo de número 4, versículo de número 4. Vamos ler a Bíblia nessa noite, porque aqui nessa congregação, eu sei que não tem gente assim, mas na minha congregação tem gente que só lê a Bíblia no dia do culto. Você acredita nisso? Não conta nada para ninguém não, tá, irmão? Mas tem gente lá na minha congregação, aqui eu sei que não tem, que só lê a Bíblia no dia do culto. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 4. Por que a palavra de Deus é tão importante, irmão? Olha só. Ele, porém, respondendo, ele quem? Jesus. Jesus disse o que? Está escrito. O que está escrito, nada? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? Deus. Eu vou falar porque eu sei que o Senhor é uma bênção. Por isso que eu vou falar. Tem gente, irmão, que está tão desesperado em ouvir Deus, que está ouvindo um monte de gente falando o nome de Deus sem Deus nunca ter falado nada. E aí, pastor, fica batendo cabeça com a boca. Pastor, mas a fulana de tal falou que ia acontecer. Quem é a fulana na fila do pão? Ninguém. A palavra que tem poder não é do fulano do ciclano, é de Deus. O que Deus está dizendo, nada? O que Jesus está dizendo? Que nem só de pão viverá o homem. Agora a questão é, quantos aqui comeram ontem? Eu comi, levanta a mãozinha para ver se você comeu ontem. Você comeu hoje também? Mas por que você comeu hoje sendo que você comeu ontem, irmão? Porque o alimento de ontem, pastor, ele é necessário para o ontem. Para o hoje tem que ter um outro alimento. Aí o que acontece com a gente? A gente se apega em ler a Bíblia uma vez, lê a Bíblia um dia. Mas eu ouço muita pregação, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Eu falo para você, diante de Deus, se eu estiver errado, Deus me corrige. Eu não ouço pregação. Que isso? Não ouço. Você pode ir lá em casa o dia inteiro, louvor, ministração de louvor, o dia inteiro, louvor, ministração. Mas pregação eu ouço. Por que não? Porque tem um monte de gente achando que é Deus que está falando com ele, sem Deus nunca ter dito nada, porque tem alguém pregando alguma coisa. E outra coisa, ainda sai reproduzindo aquilo. Não, porque Deus falou aonde, irmão? Que Jesus está dizendo que a palavra que vai trazer sustento para a nossa vida, que ele está dizendo que nem só de pão viverá o homem, essa palavra tem que sair da boca de quem? De Deus. Engraçado isso, Maicon, eu não sei se acontece com você. Tem dias, pastora, tem dias que eu me lembro de palavras que Deus falou comigo, não usando alguém, porque tem muitas profecias que eu já ouvi que eu nem lembro mais. Mas tem coisas, Nathalie, que Deus falou comigo quando eu estava fazendo meu devocional, enquanto eu estava orando, enquanto eu estava no meu momento de consagração, que eu nunca mais esqueci. Passaram-se anos e anos e anos, e eu ainda me lembro daquela palavra que Deus falou comigo aquele dia que eu estava orando. Isso sim é a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus é aquela que marca a tua vida, que gera uma convicção no teu espírito, que alinha a sua forma de viver. E toda vez que a gente começa a desalinhar, nós nos lembramos daquilo que Deus um dia falou conosco. Por isso que é importante ouvir a palavra de Deus, principalmente a palavra de Deus que procede da boca de Deus. Eu me lembro um dia que eu estava fazendo devocional lá em casa, e eu nunca tinha parado para poder prestar atenção naquilo. E o texto vai dizer para a gente que quando Moisés foi subir para o monte para poder orar, antes de ele subir, mandou o povo se consagrar e ficar ao redor do monte. E Moisés vai para o monte, o povo come, irmão, é fogo, e tem raio saindo, fumaça, e aquele negócio lá em cima pegando fogo. Olha quando você vai no monte com o pastor, mano de poder, de glória, aleluia, muita coisa acontecendo. De repente, pastor, Moisés desce para o monte. Quando Moisés está descendo, a multidão para de longe e começa a gritar: Moisés, fala tu para que nós vivamos, mas não fale Deus para que nós morramos. Quem que eu quero dizer com isso? Deus falou comigo: Júlio, toda vez que eu falar contigo, alguma coisa vai morrer dentro de você. Por isso que tem muita gente que quer ouvir o homem, mas não quer ouvir a Deus. Porque Deus mata alguma coisa dentro da gente. Quando Deus fala com a gente, o ego vai embora, o orgulho vai embora, a prepotência vai embora, a soberba vai embora, a arrogância vai embora. Por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Todas as vezes que eu estou falando para vocês, eu começo a ficar meio, todas as vezes que eu começo a ficar meio agitado na forma de falar com a Dani, todas as vezes,
Às vezes eu tô meio... Tem semana que é homem assim, eu não sei, porque tem uns homens que são abençoados, mas tem semana que eu tô meio agitado. Aí todas as vezes, pastor, que eu começo a ficar meio agitado, eu começo a falar com ela às vezes de uma forma mais rígida, eu me lembro, opa, tá faltando alguma coisa aí. Tá faltando o quê? Mais um pouquinho de palavra. Por quê, irmão? Porque quando eu olho para cá, cara, quando eu olho para o espelho aqui, eu preciso entender, pastor, que a Bíblia não é para poder contar a história de Davi, de José, de Marcos, de Lucas, de João, de Tiago. Não! A Bíblia vai mostrar o que Deus pode fazer na vida daqueles que nem confiam, irmão. A Bíblia não é para revelar homem, a Bíblia é para revelar Deus a nós que estamos aqui nessa noite. O que nós precisamos ouvir a palavra de Deus? Porque a primeira coisa, a palavra de Deus ela é alimento. Por que nós precisamos ouvir a palavra de Deus e principalmente que procede da boca de Deus? Jeremias capítulo de número 15, versículo de número 16. Vamos ler Bíblia. Oh, glória a Deus. Jeremias. Você sabe onde que é Jeremias? Você sabe? Jeremias. Abre sua Bíblia aí. Capítulo de número 15, versículo de número 16. A gente vai identificar algumas coisas na nossa vida nessa noite. Porque tem coisas que a gente acha que é demônio, irmão. Eu vou falar para você, o demônio nem viu a gente ainda. Tem coisa que é a gente mesmo. É a gente. Ah, pastor, eu estou tão fraco, eu acho que eu te amo. Não! É a gente. Outra coisa, porque a palavra de Deus é importante. Jeremias capítulo 15, versículo de número 16. Olha só o que está escrito. Achando-se as tuas palavras, logo eu fiz o quê? Comi. E a tua palavra foi para mim um gozo e alegria no meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Quando ele achou a palavra, pastor, o que ele fez? Comeu ela o mais rápido. E quando ele comeu essa palavra, ele achou alegria, varão, e gozo para ele. O que é gozo? É satisfação, irmão. E vamos ser sinceros, a primeira vez, Nathan, que o homem sentiu falta de algo foi onde? No jardim. No jardim, o homem sentiu falta de algo. E por que o homem sentiu falta de algo? Porque ele pecou diante de Deus. A ausência de Deus gera necessidade de coisas na terra. Aí porque a gente começa a se distanciar de Deus, automaticamente, agora eu preciso cuidar de mim, pastor. Antes eu não precisava não. Ah não, porque agora eu vou cuidar, assim, agora eu vou cuidar da minha vida, agora eu vou gastar uma academia, agora eu vou comprar um carro. Antes eu não precisava não. Só agora. E por que essa falta veio do nada? É porque houve um distanciamento. E vou dizer uma coisa para você. Paulo disse uma vez escrevendo na carta: eu aprendi a estar contente com muito e com pouco. A palavra de Deus é que traz satisfação para a nossa vida e alegria para o nosso espírito. Ah, eu vou sair para poder dar uma descansada, eu estou muito estressado. Vai, irmão. É capaz de você nem chegar lá, o estresse já está lá te esperando do mesmo jeito. Porque a resposta para a nossa alma, para o nosso espírito, não está no alívio da terra. Vai passear, vai descansar, mas entenda que aquilo que nós precisamos é da palavra de Deus sobre a nossa vida. A palavra de Deus é o quê? Produz alegria, satisfação. O que a palavra de Deus produz? Provérbios capítulo de número 1. Eu sei que você gosta de ler Bíblia. Glória a Deus. Provérbios capítulo número 1. Vamos lá. Olha o que está escrito aí. Provérbios capítulo de número 1, versículo de número 33. Ó, está aqui. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Por que ele está falando que aquele que me der ouvido, irmão? Deus não obriga ninguém a ouvir ele. Vamos ser sinceros? Não sei se já aconteceu com vocês, mas quantas das vezes a gente se sente movido, pastor, a tirar um tempo de oração? Não sei se já aconteceu com você. Você está ouvindo louvor, de repente você sente aquele quebrantamento no seu coração, sabe? Você sente aquela vontade de falar com Deus. É Deus querendo ministrar o nosso coração. Aí a gente faz, abre o celular, abre o Facebook, abre o Instagram, se desliga daquele momento e depois já perde aquela fiação. O que o texto está dizendo? Aqueles que me derem ouvir habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Então a palavra de Deus, ela produz segurança. O que a palavra de Deus produz? Alimento, alegria e segurança. Outra coisa que a palavra de Deus produz, Isaías capítulo de número 1, versículo de número 19. Eu sei que você gosta de ouvir, eu sei que você gosta de ler a Bíblia, então vamos lá. Isaías
capítulo de número 1, versículo de número 19. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória. Bom é o Senhor. 1:19. Ó, o que está dizendo que a palavra de Deus produz para a gente também? Eu estou lendo lá em Cantares, vou achar nunca. Isaías 1:19. Olha o que está escrito: se quiseres. E depois, obedecer, porque vamos ser sinceros, tem algumas coisas que a gente até quer viver. Ah, você quer viver a Deus? Eu quero, pastor. O pastor perguntou: quem quer uma vitória? Eu falei: eu quero duas. Levantei a mão uma vez. Agora a questão é: e obedecer? Porque vamos ser sinceros, eu estava até falando com a minha esposa hoje quando a gente estava vindo. A gente não tem dificuldade de obedecer, não, irmão. A gente tem dificuldade de obedecer aquilo que nós não queremos fazer. Irmão, eu coloco a minha esposa assim, tem gente que ela está cansada, ela vai, vou comer um lanche na hora, mano. Ela não fica nem capaz de falar um lanche. Tem hambúrguer? Eu falei: glória a Deus. Agora, quando é aquilo que eu não quero fazer, aí, irmão, é que a gente sabe se a gente está ouvindo a Deus ou não. Porque quando a gente ouve a Deus, a gente se arma na hora. Já falei que eu não quero. Você vê que o pastor fica enchendo a cabeça disso, chuado. Minha função é ser chato, irmão. A minha função é atribular a sua vida, te empurrar para o caminho certo. Não é para o caminho errado, não. Mas é te apertar, irmão. Tem uns irmãos lá que ficam bravos comigo. Irmão, quer saber? Se nós ouvirmos, se nós quisermos, se nós ouvirmos, o que vai acontecer conosco? Nós comeremos o melhor desta terra. Essa palavra aqui, pastor, ela produz prosperidade sobre a nossa vida. Essa palavra. Só que ele está dizendo assim, ó: se você quiser e se você ouvir. Ah, mas eu não quero. Eu não quero ouvir. Eu não sei mais da palavra de Deus aí, não. Eu acho que eu vivo daquilo que eu produzo. Se eu não correr atrás, nada acontece. Olha o que está escrito no livro de Salmo 127. Isso aqui é uma pedrada na nossa cabeça. Salmo 127. Olha só o que está escrito aí. Na Bíblia. Ele não tem como errado. Salmo 127. Verso número 2. Olha o que está escrito aqui. Primeira coisa: se quiser ouvir, não, se quiser ouvir e obedecer, o que vai acontecer? Vai comer o melhor dessa terra. Ah, pastor, mas esse negócio de ir para a igreja todo dia não faz sentido, não, pastor. Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer serão, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer uma hora extra, o negócio está apertado. Olha o que diz o texto, verso número 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele. Ele quem? Deus. O que Deus dá? O pão e o sono. Para quem que Ele dá o pão e o sono? Para os seus amados enquanto dormem. Deus é que vai fazer isso para mim. Eu não estou falando que você tem que ser um sem vergonha, irmão, acordar beitinho uma hora. Sangue de Jesus tem poder. Esperta tu, preguiçoso, vai ter com formiga. Não é isso que eu estou falando, não. Mas a gente tem que entender, cara, que a gente não precisa, tipo assim, de mais daquilo que Deus está nos dando para a gente poder ter uma vida boa. É Deus que vai proporcionar, irmão, uma prosperidade real sobre a nossa vida. Eu tenho uma dificuldade muito grande, porque desde pequenininho, meu pai sempre me ensinou: se você quer, você tem que correr atrás. Meu pai me ensinou. Meu pai, eu tenho 33 anos. Quantos anos eu tenho? 94 que eu nasci, 26. 32 anos que eu tenho. Tenho 32 anos de idade. Isso aí. Meu pai nunca me deu um tênis, irmão. Nunca me deu nada. Mas ele me deu o mais importante, me ensinou. Você tem que correr atrás, irmão. Você quer? Desde pequenininho me botou na correria. Meu pai sempre foi desenrolado. Agora qual que é o problema? Isso daí gerou em mim uma facilidade. Tanto é que até hoje, graças a Deus, Deus tem abençoado, mas também gerou em mim uma dificuldade. Dificuldade de depender de Deus. Eu sempre trouxe para mim que se eu não fizer, ninguém vai fazer comigo. Sendo que a Bíblia está dizendo que não é aquilo que eu faço, é o tanto que eu confio no Deus que pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Aí não adianta. Tem gente que acorda, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Tem gente que trabalha igual um desesperado e não tem nada. A Eno está na porta da casa para acordar. Não é porque sem vergonha, não, é trabalhador. Acorda cedo, trabalha desesperado e está passando dificuldade. Por quê? Porque Deus está dizendo, a partir do Salmo de número 127, olha o que diz: que Ele dá, Nathalie, aos seus amados. Agora a pergunta é: quem são os amados de Deus? Será que Deus escolheu alguns mais bonitinhos? Ah não, quero aquele ali, quero pastor, porque o pastor não tem cabelo, é mais fácil de cuidar. Será que é isso? Será que é isso que Deus queria?
confiança, você vê? Será que é isso? Quem que são os amados de Deus, irmão? Porque a Bíblia está dizendo, varão, que Deus vai dar isso aos seus amados. Não é que Deus está condicionando, não, Ele está dizendo que Ele vai dar aos seus amados. Agora a questão é, quem são os amados de Deus? Abra sua Bíblia aí, João 14, versículo 23. Glória a Deus, aqui eu já encerro para você receber a oração da bênção nessa noite. João 14, versículo 23. Vamos lá. Quem são os amados de Deus? Aleluia. Quem que são esses amados que Deus dá, que Deus proporciona? João 14, versículo 23 diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha. Adianta vir para o culto I love you, Jesus? Adianta? Adianta botar no Facebook eu te amo, Jesus? Adianta? Porque Jesus está dizendo que aqueles que amam a Ele guardam a sua palavra. Meu Deus! Aí olha o que está dizendo, versículo não para aí. Guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. Quem que são os amados de Deus, Nathalie? Aqueles que guardam a palavra, irmão. Eu quero dizer para você nessa noite, você pode até não saber pregar, mas se a palavra de Deus estiver dentro de você, você é amado de Deus. Você pode até não ter dinheiro, pode estar na prova, na luta, não vale, mas se você for guardar a palavra dentro de você, você é um amado de Deus. Vamos ser sinceros? Sabe qual que é a conclusão que eu cheguei? Eu tenho pouco tempo, irmão, de caminhar, pouco tempo. Mas sabe qual que é a conclusão que eu cheguei? Se você ler muita Bíblia, ler pouco, orar muito, orar pouco, não vai te livrar de ter que passar por aquilo que você tem que passar, não. Você lembra que o Salmo diz? Que nenhum dos meus dias, todos os dias da minha vida estão escritos no livro do Senhor, antes que qualquer um deles viesse a se evitar, a se cumprir, a se iniciar. É isso que está dizendo? Então aquilo que nós temos que passar, irmão, se nós estivermos na direção de Deus, já está escrito tudo isso. Então por que eu tenho que ler? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que abandonar essas coisas? Por que, pastor? Porque Deus está dizendo para a gente, mostrando para a gente, pastor, que Ele nunca prometeu que vai nos livrar. Nunca. Só que Ele sempre prometeu que estaria conosco. Livrar, irmão, de uma situação difícil, alguém pode te livrar. Você está passando uma prova financeira, você pode receber um pix aí na sua conta. Você pode falar para o pastor que ele tem muito dinheiro, ele vai fazer uma oferta na sua vida. Acabou o seu problema. Ele te livrou de um problema. Só que livrar de um problema sem mudar a mentalidade, irmão, não adianta. Por isso que nós precisamos ler a palavra, porque entenda isso no seu coração. Talvez você chegou dentro dessa casa nessa noite mais pensando em parar do que continuar. Talvez aconteceu contigo. Ou talvez não aconteceu com ninguém, só comigo. Olha que a gente está na igreja pensando mais em parar e continuar. E por que a gente quer parar? Por causa das provas. Porque está difícil. E por que está difícil? Porque nós temos sido atribulados, pastor, e a Bíblia já nos mostra isso. Paulo diz que nós somos atribulados de todos os lados. A Bíblia está dizendo. Então isso que nós estamos vivendo, irmão, já foi revelado que nós iríamos passar. E eu quero dizer para você nessa noite que o fato de você ter ouvido a Deus foi maravilhoso. Te fez iniciar uma transformação. Permitiu, na verdade, com que você vivesse o início de uma transformação na sua vida. Só que se nós não continuarmos a ouvir a Deus, daqui a pouco nós seremos apenas um daqueles tantos que vieram, mas não permaneceram. Daqueles tantos que vieram, mas se desviaram. Daqueles tantos que vieram, mas se afastaram. O que faltou para você não foi força, foi palavra. O que faltou para você não foi desejo, foi palavra. O que faltou para você não foi vontade, foi palavra. Porque talvez as pessoas falaram, parou porque quis. Não foi porque você quis. Você até queria continuar, mas faltou a palavra dentro de você. Só que Deus está dizendo nesta noite, irmão, que se nós ouvirmos, buscarmos, desejarmos esta palavra, nós viveremos uma transformação na nossa vida e nós vamos continuar caminhando em direção a Ele, que é o autor e consumador da nossa fé.